Fala rapaziada nerd, bem-vindos a mais um programa do Conexão 567. Eu sou o Marco Antônio. Eu sou o Rafael, Matheus E eu sou o Will. e roda a vinheta! Nesse segundo vídeo a gente vai falar sobre a guerra civil dos quadrinhos da Marvel e defender nossos pontos de vista. Eu e o Marco Antônio vamos defender o ponto de vista do Capitão América. Eu e o Will vamos falar do ponto de vista do Homem de Ferro. E pra quem não tá entendendo muito bem o contexto, essa é a Guerra Civil e que os dois grandes heróis da Marvel, o Homem de Ferro e o Capitão América, vão se enfrentar e a gente vai explicar direitinho isso nesse vídeo. Tudo começou em Stanford quando um grupo de super-heróis queria capturar alguns vilões em um reality show. Um reality show. Em determinado momento da luta, um vilão chamado Nitro, que tem o poder de explodir as coisas, explodiu e matou cerca de 800 a 900 pessoas. Então, a partir daí, começou a se questionar a necessidade dos heróis. E foi colocado em pauta a lei de registro. Ou seja, eles seriam controlados pelo governo. O Homem de Ferro e mais um tanto de herói achavam que eles deveriam satisfações ao governo. Por outro lado, os rebeldes, liderados pelo Capitão América, acham que estão acima da lei. E isso faz com que a população perca confiança nos heróis. Então, o Homem de Ferro, ele começa a concordar com a lei de registro quando ele é abordado por uma mulher na porta da igreja e ela fala que perdeu o filho, ele fica meio com a consciência pesada e tal. Por outro lado, o Capitão América, quando ele recebe a notícia do registro pela Maria Hill, ela fala com ele que queria que ele fosse atrás de quem não concordasse com o registro. Ele também não concorda, a Grid briga com um tanto de agentes da SHIELD e foge da nave, caindo. Bom, como você mesmo disse, a Maria Hill pede para ele caçar amigos dele, certo? Então, a partir daí, o cara já começa a discordar. Segundo, que não foi ele que atacou os soldados da SHIELD. A Maria Hill fala para os soldados, ataquem ele, e ele estava indo embora. A partir daí, os heróis começam a ver que eles estão sendo caçados por não aceitar uma regra do governo. Uma regra entre aspas, né? Que quem quisesse ia, quem não quisesse não ia. E todo mundo começa a ser caçado. E mesmo eles sendo caçados, você vê que eles não perdem a dignidade deles, eles continuam atacando o Sexteto Sinistro, continuam atacando o Abutre, o Ceifador. Então, a questão deles ser caçado como foragido não muda nada para eles. Eles continuam sendo heróis. Bom, igual você falou que os heróis tinham direito ou não de participar da lei de registro, é mais ou menos assim, né? Porque igual o Capitão América, ele discordou e eles foram atrás dele pra, tipo, tentar forçar ele a aceitar a lei. E você, tipo, só porque eles são foragidos, eles continuam combatendo o crime, então não tem por que eles serem caçados pelo governo. O registro é porque o objetivo dele não é nem caçar os heróis que não concordem com o registro. O objetivo dele seria mais evitar que acontecessem incidentes como aconteceu com o Nitro. Os caras lá do reality show que não sabiam nada que estavam fazendo. Reality show do Nitro. Tanto que o governo, ele faz um treinamento no caso físico e psicológico para saber se aquele herói está apto a ajudar a sociedade para que ocorra o que aconteceu no caso do Nitro, como eu já disse. Então, agora eu vou fazer duas colocações supimpas. A primeira delas. Você falou que foi criado para bem da sociedade, lá, né? Eu lembrei agora. Foi criado para proteger a sociedade e daí no meio da guerra o Golias morre, como eu já tinha falado. E outra, por que liberam os vilões para ajudar? Porque todos os heróis que ficaram com a mente aberta, né? Por exemplo, Homem-Aranha, Mulher Invisível e Tocha Humana, mudaram de lado, porque viram que a lei de registro tinha erro. Então eles liberam todos os vilões dos Thunderbolts, o Venom, o Treinador, o Mercenário, a Lady Letal, e para ajudar eles, né? Olha que coisa interessante, né? E outra coisa que você tinha falado, que eu tinha falado, né, do Ragnarok, o Ultron,
ele é criado a partir das células mentais do Hank Pym. Ou seja, o Pym, ele tinha na cabeça que a sociedade era um mal. O Tron, ele começou a pensar naquilo e foi atualizando. A sociedade é um mal e ele precisava acabar com a sociedade. Ou seja, o erro foi humano, o erro foi do Hank. Assim como a morte do Golias foi um erro do Reed Richards e do Hank Pym. Daí eles foram lá e mataram o Golias. Igual ele falou, você acha que eles estão certos em soltar vilões e prender os heróis que ainda continuam salvando a humanidade? Uma coisa interessante é que eles começam a prender todos os heróis, o Demolidor começa a ser preso, um monte de gente começa a ser preso. E daí até um Justiceiro, que é um anti-herói, né? Que ele não é nem herói nem vilão, ele entra porque a turminha do Homem de Ferro liberam os vilões. Daí eles tentam matar o Homem-Aranha fica completamente espancado, quase morre literalmente. Só não morre porque o Justiceiro aparece e salva ele. E leva pro laboratório onde eles estavam decidindo um plano e pedindo um médico para ajudar o Homem-Aranha. Então, quanto aos vilões serem soltos para ajudar a causa, realmente eles estavam com muita vontade de caçar os heróis deles e meio que ter uma vingança. Só que a SHIELD não ia deixar os caras soltos, simplesmente soltos, fazendo o que eles queriam. Eles não são tão burros assim. Eles colocaram alguma coisa dentro do organismo dele que daria uma espécie de choque de 5.000 volts. Por aí, é pouquinha coisa. Tanto que quando eles estavam espancando o Homem-Aranha, a Maria Hill avisa, se vocês derem mais um soco nesse cara, vocês vão levar um choque de 5.000 volts. Já ameaçou. E os vilões já tinham capturado o Homem-Aranha e estavam levando ele para o lugar designado pela SHIELD. Só que o Justiceiro apareceu e deu duas balas, mandou os dois caras pra vala. Porque eu disse, isso também não é certo, velho. Mas você vê que mesmo ele falando que ia dar um choque neles, cara, eles fizeram uma coisa errada. Cara, beleza, eles chegaram lá. O objetivo era interceptar o Homem-Aranha e como eles são vilões, vocês não iam esperar que eles iam deixar barato isso, obviamente porque o Homem-Aranha é um herói. E realmente eles descontaram a raiva, mas eles usaram um gás que deixou o Homem-Aranha meio alucinado, tanto que quando o Justiceiro chegou lá pra ajudar ele viu, conheço essa caveira aí, tipo, apareceu uma sombra lá, só apareceu a caveira do Pedro Justiceiro. E... Pode terminar. Não, fala agora. Só uma coisinha, então, você falou que eles foram liberados porque eles estavam morrendo de vontade de pegar os foragidos. Não foi por causa disso. Não, peraí, você falou isso. Não, aí você está errado, você está precipitando minha ideia. Então, ou seja, a lei de registro, eles esqueceram completamente. Porque os vilões foram soltos, mesmo com os 5.000 volts, continuaram dando pancada no Homem-Aranha. E se mesmo que eles saíssem de lá e o Homem-Aranha continuasse lá, o Homem-Aranha ia morrer. Ele foi umas 3 bombas, uma na cara, uma nas costas e uma na barriga. Teve o gás e eles ainda continuaram batendo. Então, mesmo assim, e o Justiceiro é o jeito dele, né? Ele sempre matou todos os vilões, né? Vamos concordar. Mano, então é isso, né? E foi o jeito que ele achou de salvar o amigo dele que tava ali no chão apanhando, cara. Os vilões, mas eu acho que mais do que tá em foco é porque tem o problema deles terem espancado o Homem-Aranha, só que, como o Matheus falou, eles são vilões, então a SHIELD sabia do risco que ela estava correndo. Do mesmo jeito, foi o jeito do Justiceiro de achar uma saída para salvar o Homem-Aranha. Foi o jeito deles de fazer aquilo. A cabeça deles era para bater gente. Só que tem em foco. Tanto que quando a SHIELD, quando voltou, quando eles voltaram na primeira batalha lá, todos receberam atendimento médico, igual. O Homem-Aranha ia receber atendimento médico, tanto que ainda mais porque o Homem de Ferro e o Homem-Aranha são super amigos. Eles ficaram, tipo, muito super amigos. Só que houve esse impasse do Golias que fez que ele mudasse ideia. Porém, o Justiceiro já estava solto. A SHIELD fez o favor de soltar os vilões. Ele já estava preso porque eles estavam fazendo coisa errada e a SHIELD soltou, eles continuaram fazendo coisa errada. Eles foram soltos com esse objetivo, para esse fim, com esse negócio do choque
que poderia parar eles na hora e eles iam voltar pra cadeia logo após isso. O que fez com que... E não foram todos os vilões que foram soltos. Os Thunderbolts, eu deixei isso bem claro. Então, foram alguns que concordaram em voltar pra cadeia após buscar os heróis E foragidos. por que você acha que eles concordaram? Porque eles queriam descer a bolacha nos heróis, velho. Óbvio, mas ninguém ia deixar eles matarem ninguém. Mas a Maria Hill só avisou, mais um soco, ou seja, já tinha batido e ela só avisou, ela não fez deixou nada. espancar, Ela não fez espancar, nada. espancar. E não fez nada. Só que ela não deixou, tipo, o Homem-Aranha morrer, ela fez... Mas claro que não. Claro que Você não, apareceu. Olha aqui, a disputa entre o Capitão América e o Homem de Ferro é muito antagônica e igualitária ao mesmo tempo. Quem lê, dá pra ver que concorda com um ponto de vista ou com o outro. Não dá pra você, tipo, ficar só com um sem ver o outro, entendeu? Pra concordar com os dois ao mesmo tempo. Então, isso dá... Aí, tipo, isso fez a Marvel ser foda pra caramba nessa história. No final da história, pra terminar aqui, o Capitão América se rende, eles estão ganhando a batalha final lá. Ele tá basicamente matando o Homem de Ferro. E quando ele vai dar o último golpe, a população segura ele. Isso faz ele pensar que, tipo, não, eu tô brigando. Por que eu tô brigando, entendeu? Porque antes ele brigava pra proteger a população, mas que ele não tava fazendo isso, porque na briga entre os heróis destruíram uma boa parte da cidade. Então ele se rende, ele fica preso e tal. O Tony Stark vira diretor da SHIELD, porque a Maria Hill é louca da cabeça. É demitido praticamente, né? É. E daí o resto dos heróis, eles viram... um monte vira de estados, né? Fazem grupos para cada estado do país, né? A lei de registro no final é aceita, né? Agora, Mas os heróis que não aceitaram não são mais caçados. tipo, Luke Cage O Homem-Aranha mesmo, Luke Cage, o o... Demolidor... Tem Os que não... Doutor Estranho. Os cabeças das duas da equipe dos rebeldes que não concordavam, eles acabam ficando de boa ali, sem participar de nenhum grupo. E uma coisa boa disso, que como o Matheus falou, é que fica uma coisa mais equilibrada. A Marvel Não deixa um lado... não deixa um lado sobrepor o outro. É uma coisa bem equilibrada que para os fãs isso é bom, que nenhum se sobressai e fica uma história... Dá pra ter duas Aí mentalidades. galera, chegou ao fim nosso debate sobre a Guerra Civil. Curte, compartilha o vídeo com os amigos, deixa aí no comentário qual que é o seu lado, né, nessa disputa e assine o nosso canal. É isso aí, galera. Valeu. Valeu. Falou. Falou.